Pergunta: você trabalha apenas para ganhar dinheiro? Entende-se que na nossa sociedade a função do trabalho é trazer recursos ao indivíduo em troca da sua mão de obra, ou seja, o indivíduo aplica sua força, seja ela física, mecânica, criativa, intelectual ou de qualquer outra ordem, em troca de um salário. E então fica a dúvida: trabalho serve apenas para ganhar dinheiro? Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse quem vos fala aqui é o professor Rony Santos, da Escola Estadual Aracy Zebral Teixeira e professora Maria Regina. E estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Tema de hoje, trabalho e sociedade. Tema específico, por que você trabalha apenas para ganhar dinheiro? Lembrando que essa aula é para o primeiro ano do ensino médio. Estamos na primeira aula de 4 que faremos nesse terceiro bimestre. Beleza, rapaziada? Segue nós, vamos junto aqui. Para que possamos responder a pergunta: trabalho serve apenas para ganhar dinheiro? Temos que trazer à aula um pouco da história do trabalho e o que pensam os principais teóricos do trabalho moderno para a sociologia. Temos que compreender quais são as principais características da relação homem-trabalho e como essa relação impacta na vida da sociedade. A ideia básica da nossa aula é entender o trabalho como um processo de associação, o qual faz o trabalho de uma pessoa depender do trabalho de outra, ou seja, entender como é que o trabalho associa diferentes sujeitos, construindo assim uma rede de interdependência que torna o trabalho tanto uma estrutura quanto um evento. Do ponto de vista histórico, a passagem da era paleolítica para a era neolítica, por volta de 8.000 anos antes de Cristo, é marcada exatamente pela dominação da agricultura. Nesse período, os homens não precisariam mais depender da caça. A agricultura permite que os homens se assentem em território. Portanto, o nomadismo, o ser nômade, que não se estabelece em um território, começa a deixar de existir. O domínio da agricultura e o assentamento territorial permite ao homem a divisão social e sexual do trabalho, o ócio e o sedentarismo e, consequentemente, o desenvolvimento de outras atividades produtivas como, por exemplo, a arte cerâmica, que guardaria o excedente da produção agrícola. Nas sociedades ocidentais, especificamente, ou seja, já estamos falando de um período mais à frente, essa divisão social do trabalho serve para organizar e hierarquizar os sujeitos pelo valor do trabalho exercido. O trabalho braçal, por exemplo, sempre foi visto como uma atividade de baixo valor social. Isto é, o trabalho braçal, historicamente, sempre foi destinado aos escravos, ou a parcela mais desfavorecida da sociedade. Enquanto isso, o trabalho intelectual e até mesmo o direito ao ócio sempre foi reservado às parcelas dominantes da sociedade, o que necessariamente coloca em relevância 2 pontos. O trabalho serviu para classificar os indivíduos e hierarquizá-los. Portanto, o trabalho serve, antes de qualquer coisa, para organizar a sociedade. Agora, se fizermos uma reflexão mais rigorosa quando dizemos que o trabalho organiza a sociedade, é dizer sociologicamente que todo o trabalho precede, antes de qualquer coisa, da posição e status social, ou seja, o trabalho que você executa também diz quem você é. Voltando à nossa pergunta inicial, o trabalho serve apenas para ganhar dinheiro? Fica óbvio que não. Para o indivíduo, o trabalho serve para ganhar dinheiro. Entretanto, essa é uma consequência da chamada organização social do trabalho. À medida em que o trabalho hierarquiza os indivíduos, é o trabalho quem produz o homem, e não o contrário. Quando pensamos que o homem produz o trabalho, esse trabalho deve ser pensado de maneira coletiva, e não individual. Essa premissa fica patente quando analisamos os 3 grandes pensadores da sociologia, Marx, Durkheim e Weber. Cada um deles contribuiu à sua forma de um modo diferente para pensar o trabalho. Cada um deles analisou a sociedade moderna a partir do seu entendimento, tentando explicar o trabalho como um sistema social de organização. Para Marx, importante filósofo alemão, a divisão social do trabalho na sociedade capitalista se estruturaria a princípio pela exploração do trabalhador. Essa exploração tem início com a expropriação dos meios de produção, deixando-lhe apenas a força de trabalho, o qual é vendida como mercadoria. Ou seja, o trabalho que você exerce, seja na indústria, seja no comércio, seja em qualquer outro meio de produção, tem um valor que é trocado por um salário. O processo do trabalho tem 3 elementos: a força do trabalho, o meio do trabalho e o objeto do trabalho. Esse objeto ele é tido como mercadoria, e é dessa mercadoria que o capitalista extrai seu lucro. Entretanto, a nossa história não acaba aqui. Para Marx, existe uma coisa chamada mais-valia. Mais-valia é a quantidade necessária de trabalho para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe para produzir essa mercadoria. Para Marx, existe uma descompensação entre uma coisa e outra. E para justificar seu raciocínio, Marx descreve 2 formas de mais-valia, a absoluta e a relativa.
A absoluta se daria pelo número de horas trabalhadas, aumentando assim a força de trabalho aplicada na mercadoria. A relativa se dá pela incorporação de tecnologias que aumentam a produtividade da força de trabalho sem necessariamente aumentar o número de horas trabalhadas. Portanto, fica claro que existe uma contradição entre a força de trabalho aplicada e, consequentemente, o que ela rende e o salário recebido, o que para Marx justificaria o antagonismo de classe e o permanente domínio de uma classe sobre a outra. Diferente de Marx, que propõe uma percepção crítica sobre o trabalho e a sua forma de divisão social no capitalismo, Durkheim argumenta que o trabalho é uma das estruturas que mantém o campo harmônico e funcional de qualquer sociedade. A essa harmonia e funcionalidade, Durkheim chamou de solidariedade. Essa solidariedade se compõe em dois modelos. A solidariedade mecânica se constitui da consciência coletiva e do sentimento de pertencimento, sentimento comum. Ela basicamente ocorre em tribos e comunidades, onde as relações de dependência são muito presentes. Sendo assim, as vontades e desejos de um indivíduo também são as vontades e desejos da sociedade, fazendo com que haja mais coesão e harmonia social. Entretanto, quando falamos de uma sociedade complexa como a sociedade capitalista, é impossível falar em uma sociedade com um nível de solidariedade mecânica. A consciência, o sentimento, as formas de dependências são completamente diferentes. Então, para Durkheim, para esse tipo de sociedade, chamamos de solidariedade orgânica. Nesse tipo de solidariedade, o que há é um processo de interdependência entre os sujeitos constituído pela profunda divisão social do trabalho e pela diversidade cultural típicas da sociedade capitalista. Como a consciência coletiva e o sentimento de pertencimento não são predominantes nesse tipo de sociedade, a coesão social aqui se forma pela necessidade individual e pela consciência do trabalho do outro. Dentro de uma terceira perspectiva da nossa aula, podemos encontrar o sociólogo Max Weber, que, ao invés de encontrar na economia ou na solidariedade uma razão para o desenvolvimento do trabalho moderno, encontrou na cultura e na ética protestante os princípios que desenvolveram o espírito do capitalismo. Ao analisar as rupturas dos diversos grupos protestantes com a Igreja Católica, Weber fará uma análise dos calvinistas e dos puritanos da Inglaterra do século XVI. E ao explorar esse campo religioso, Weber aponta a vocação para o trabalho e a ascese como elementos éticos que deram novos rumos para a economia. A vocação para o trabalho, nesse caso específico, significaria que o homem deve, para estar seguro do seu estado de graça, trabalhar o dia todo em favor do que foi destinado. Ou seja, o trabalho e a salvação, nesse caso, estariam lado a lado. Já a ascese seria a negação do prazer por meio de uma ação racional e metódica, que teria como fim último o desenvolvimento do espírito. Assim, Weber nos mostra como todo um sistema econômico se desenvolve em torno de um comportamento ético e religioso que incide principalmente sobre o trabalho. Portanto, o trabalho não serve apenas para ganhar dinheiro. O trabalho pode servir para identificar as contradições sociais, assim como apontou Marx. Também pode ser, como entendeu o Durkheim, uma estrutura de onde decorre a possibilidade da criação de um campo harmônico de solidariedade, ou ser também uma atividade que, ao receber a influência de uma ética religiosa, transformaria não somente o comportamento dos sujeitos, mas toda uma estrutura econômica, como analisou o Max Weber. É compreensível que dos três pensadores apresentados, com diferentes pontos de vista sobre o trabalho, nenhum deles negue que o trabalho é, antes de qualquer coisa, uma forma de organização social. Assim sendo, você só ganha dinheiro com o seu trabalho porque a estrutura social existe e lhe permite isso, e não o contrário. Galera, o Covil Sociológico fica por aqui. A gente espera que você tenha aprendido, que você tenha assimilado e, sobretudo, que tenha se questionado. Vale a pena? Tamo aí. Galera, o vídeo tá aí. Quer curtir? Curte. Não tem problema. A gente não tá aqui pra isso. Só que é o seguinte, compartilha, troca ideia aí, rapaziada. Comenta aqui com nós aqui. Dá um feedback. Fala pra gente o que vocês estão achando. Vale a pena pra gente aqui. Beleza, rapaziada? Aqui, ó. Beijo do prof. E até mais. Falou, galera.